Oi, galera do bem, meu nome é Malu Aragão, sou professora de Direito Constitucional do Eu Vou Passar e olha só, a gente com essa novidade para você, um curso gratuito. E para a gente iniciar, eu vou trazer uma estatística para você que vai ajudar demais aos seus estudos. Primeiro, olha só, o que a gente viu. Eu analisei 93 questões só da FGV, do exame da ordem. Dessas 93 questões, 28 dizem respeito a direitos e garantias fundamentais. Só que a gente foi mais além. Dessas 28 questões, 16 é só do artigo 5º. E mais, das garantias constitucionais. Habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de junção, ação popular, certo? 3 de nacionalidade e 9 de direitos políticos. Aí você já tem uma noção aí do que é que está caindo mais. Depois, organização político-administrativa, 12 questões. Aquela parte de organização do Estado, né? Competências, a estrutura do Estado. Poder Legislativo, 17 questões, mas eu fui mais além. 10 só processo legislativo, que vai do artigo 59 ao 69. Poder Executivo, 7 questões. Poder Judiciário, 13 questões. E controle de constitucionalidade, 16 questões. Valendo salientar que praticamente todas as provas do exame da ordem, feitas pela FGV, caiu uma questão de controle de constitucionalidade. Então, por essa estatística que eu estou dando aí para você, você já sabe por onde se direcionar dentro do direito constitucional para não ficar perdendo muito tempo. Até porque é muita coisa que você tem que estudar. Mas eu vou passar, trouxe a solução para vocês. A gente vai aliar aqui teoria e exercício nesse curso gratuito e você não vai perder tempo. Olha só a situação, com dicas importantíssimas. E nós vamos começar agora no direito constitucional com direitos e garantias fundamentais. Olha só o que eu trouxe para você. Primeira questão. Vamos lá. Determinado congressista é flagrado afirmando em entrevista pública que não se relaciona com pessoas de etnia diversa da sua e não permite que no seu prédio residencial, onde atua como síndico, pessoas de etnia negra frequentem as áreas comuns, os elevadores sociais e a piscina do condomínio. Mas está se achando esse aqui está se achando. Ciente desses atos, a ONG Tudo Afro relaciona as pessoas prejudicadas e concita a representação para fins criminais com o intuito de coibir os atos descritos. À luz das normas constitucionais e dos direitos humanos, é correto afirmar que... Aí ele vai para aquela parte de crimes inafiançáveis, crimes imprescritíveis, insuscetíveis de graça ou anistia. O que é que você vai pegar aí na sua Constituição, no artigo 5º? Olha só, pega o artigo 5º, incisos 42, 43 e 44. Chegou aqui no inciso 42, ele diz... A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Tranquilo, o racismo é crime inafiançável e imprescritível. Quando você vem para o inciso 44, ele diz, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Tranquilo. Se juntar os dois, se disser são inafiançáveis e são imprescritíveis, a prática do racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Aí você, às vezes, pensa assim, não era tão grande quando eu li, né? Porque a pessoa decora pelo tamanho. Que absurdo. Não dá. Tá certíssimo. Os dois são inafiançáveis e imprescritíveis. E já coloca isso na sua cabeça. Só existe no Brasil 2 crimes imprescritíveis, segundo a Constituição Federal. A prática do racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares,
contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Lembrando que não tem lei regulando esse crime, ação de grupos armados, civis ou militares, tá? Não tem essa lei, mas tem a lei regulando o crime de racismo. Tudo bem, eles são imprescritíveis. Só que tem o inciso 43. Olha só o que diz o inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Malu, ele fala também que é inafiançável. Isso, e se juntar tudo, são inafiançáveis a prática do racismo, os crimes definidos como hediondo, o tráfico, a tortura, o terrorismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Você faz o quê? Certíssimo. Todos são inafiançáveis. Todos são imprescritíveis? Não, porque você já sabe que só tem 2 crimes imprescritíveis, segundo a Constituição Federal, é o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Agora, quais são os crimes insuscetíveis de graça ou anistia? Aí você, vixe... Aí, você se lembra daquela gripe H1N1? Tem uma nova gripe assombrando. Qual é, Malu? H1T3. Aqui, ó. H1T3. Hediondos, tráfico, tortura e terrorismo. Pronto, você já sabe quais são os crimes insuscetíveis de graça e anistia. Malu, o que significa dizer insuscetíveis de graça ou anistia? Significa dizer que eles não podem receber indulgência, clemência, perdão do executivo. Não é o perdão judicial, é o perdão do executivo. Ah, Malu, entendi. Agora olha o detalhe. Qual é a diferença de graça para anistia? A graça é um decreto do presidente da República. Ponto. E a anistia? A anistia é por lei. Só a União concede anistia de crimes. E aí... é por lei, o presidente só sanciona. Mas todos significam perdão, clemência, indulgência. E se cair na minha prova assim, Malu? O tráfico é insuscetível de indulto. Certíssimo. Por que dá certíssimo? Porque o indulto é uma espécie de graça. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês, estou procurando aqui, a jurisprudência do STF justamente falando isso. Olha só o que ele diz. Você pode até anotar, é o HC 90.364. Vou até colocar aqui, ó. HC 90.364. Olha o que ele diz, 2007, esse julgado. O artigo 5º, inciso 43 da Constituição, que proíbe a graça, gênero do qual o indulto é espécie, nos crimes hediondos definidos em lei, não conflita com o artigo 84, inciso 12 da Lei Maior. Por quê? Porque lá no 84, inciso 12, está dizendo que o presidente da República que decreta o indulto. Mas, na verdade, o indulto é uma espécie de graça. Então, qual é a diferença entre a graça e o indulto? A graça é individual, o indulto é coletivo. Tá, Malu, eu entendi. Mas a lei... Tem lei definindo todos esses crimes? Tem. Você tem a prática da tortura, a Lei 9.459 de 97, do tráfico, 11.343 de 2006, a definição dos crimes hediondos, 8.072 de 90, mas não existe lei regulando o crime de terrorismo ainda, né? Não existe essa lei. Tudo bem. E a lei da anistia? Os anistiados na época da ditadura? O STF considerou constitucional. Por quê? Porque foi antes da lei que regulava o crime de tortura. Anota aí o julgado para você também dar uma olhadinha. É a DPF 153. Porque a pessoa pensa assim, né? Ela está assistindo o Jornal Nacional, aí ela vê a lei de anistia, anistiou os que torturaram na época da ditadura. Eu disse, sim, mas a minha professora não disse que
o crime de tortura é insuscetível de graça ou anistia? Como é que houve anistia? Mas o STF entendeu que é uma lei medida para aquele momento e foi antes da lei que regula o crime de tortura, que a lei do crime de tortura é de 97 e a lei que anistiou é de 79, tá? Então foi por isso. A gente já deu uma entendida aí sobre esse assunto, vamos resolver a questão. O congressista lá afirmou que as pessoas de etnia negra não poderiam frequentar as áreas comuns, os elevadores sociais e a piscina do condomínio. Aí ele quer saber. Aí a ONG Tudo Afro entrou com uma representação para fins criminais com o intuito de coibir os atos descritos. À luz das normas constitucionais e dos direitos humanos, é correto afirmar que o crime de racismo é afiançável, sendo o valor fixado por decisão judicial. Não, o crime de racismo é inafiançável, a gente viu aí no inciso 42. O prazo de prescrição incidente sobre o crime de racismo é de 20 anos. Não, porque o crime de racismo é imprescritível. Acabou-se. Nos casos de crime de racismo, a pena combinada é de detenção. Não, a gente viu no inciso 42, que é de reclusão. O crime de racismo não está sujeito a prazo extintivo de prescrição. Pronto. É essa a resposta. E aí você resolve essa questão com a maior tranquilidade possível. Questão agora número 2. Vamos lá. Assinale a alternativa que completa corretamente o fragmento a seguir. A desapropriação para fins de reforma agrária ocorre mediante prévia e justa indenização. Aí falou de propriedade. Quais são os dispositivos que você vai estudar? O artigo 5º do inciso 22 a 29, incluindo aí a propriedade imaterial. Então, Malu, falando de propriedade aí no artigo 5º, eu vou para esses dispositivos, exatamente. Eu quero chamar, aí você vai para lá e eu quero chamar a atenção para alguns dispositivos. Por exemplo, quando ele diz assim, ó, no inciso 24, primeiro no 22 ele diz é garantido o direito de propriedade, tranquilo. No 23, a propriedade atenderá à função social. O conceito de função social, gente, está no artigo 182, parágrafo 2º e o 186 da sua Constituição. Se a sua propriedade não atender à função social, por exemplo, a função social da propriedade urbana é obedecer às regras do plano diretor. Todo município tem o seu plano diretor. Se o plano diretor vai dizer que vai passar um viaduto bem na sua propriedade, tchau para a sua propriedade, porque é a supremacia do interesse público sobre o particular. Aí, olha só, Malu, o conceito de função social rural é diferente do conceito de função social da propriedade urbana? É. Por isso que eu estou te dando esses dois dispositivos, você deve dar uma olhadinha. O 182, parágrafo 2º e o 186. São diferentes. Aí ele diz no inciso 24, justamente falando dessa desapropriação. Olha só o que é que ele diz. A lei estabelecerá o procedimento de desapropriação, porque tem que obedecer o devido processo legal, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Importante aqui, sabe o que é, meu povo? É porque às vezes na letra da Constituição pode ter pegadinha. Aqui, quando eu vejo, eu me tremo todinha. Por quê? Porque aqui pode ter tanta pegadinha. Olha só. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Se botar um I aí, tá errado. Por quê, Malu? Porque esses requisitos para desapropriação não podem ser cumulativos. Ou é por utilidade, ou é por necessidade, ou é por interesse social. Fica de olho, hein? Olha a dica. Mediante justa e prévia indenização, sempre em dinheiro. Aí a pessoa, não sei, né? Errado. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Já existem exceções.
Uma delas, inclusive, sofreu emenda constitucional. Apesar de uma parte da doutrina dizer que a única exceção do 243, porque você vai receber títulos da dívida pública e títulos da dívida agrária, é dinheiro, né? Para mim não é dinheiro, né? Para mim não é dinheiro. Mas dizem que é dinheiro. O fato é que outra pegadinha ele pode botar: ressalvados os casos previstos em lei. Aí você olha assim, tá quase do mesmo tamanho de quando eu li, porque a pessoa decora pelo tamanho. Vai estar errado, porque é nesta Constituição. Lê uma coisa, Constituição é outra. Olha aí, minha gente, quantas pegadinhas no próprio texto. Mas vamos ao que interessa. Malu, quais são essas exceções? Aí você vai lá para o 182, parágrafo 2º. Você vai para o 182, parágrafo 2º, e ele diz: a propriedade, parágrafo 4º, segundo é o conceito de função social. Parágrafo 4º. É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de promover o parcelamento ou edificação compulsórios. Não promoveu pagamento do IPTU progressivo no tempo. Não pagou desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal com prazo de resgate de até 10 anos em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização e os juros legais. Aí, você vem para o 184, que é a reforma agrária. Compete à União desapropriar por interesse social. Lembra que só a União pode desapropriar por reforma agrária e só por interesse social. Para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do 2º ano de sua emissão e cuja utilização será definida em lei. Parágrafo 1º. As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. Você só vai receber em dinheiro as benfeitorias úteis e necessárias. Tudo bem, Malu, entendi isso aí. Agora o 243, que sofreu emenda constitucional, que corre um grande risco de cair na prova. A emenda, gente, é de 5 de junho de 2014. Olha só. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou, que foi isso que foi acrescentado, a exploração de trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º. Então, você chega a uma conclusão. Se houver um plantio, por exemplo, de maconha, outro dia tinha uma senhora lá no Rio de Janeiro, que foi encontrada um plantio, um cultivo de maconha na sua laje. Inclusive, ela se desculpou porque ela achava que era café, plantação de café, é muito parecido, o cheiro é o mesmo, né? Então, enfim, foi lá, foi desapropriada, veja que a Constituição chama de expropriação. Se você for para o dicionário, desapropriação e expropriação é a mesma coisa. Mas aqui, o Constituinte quase que quis diferenciar, chamou de desapropriação os outros casos e expropriação só esse caso. Por quê, Malu? Porque aqui é confiscatória. Aqui a pessoa não recebe nem R$1, é a pena. Então, se a pessoa estiver cultivando plantas psicotrópicas e hoje, depois da emenda 81, estiver mantendo trabalho escravo na sua propriedade, ela será desapropriada, além de outras
decisões judiciais cabíveis. Vai responder criminalmente e tudo mais, mas vai ser desapropriada. Antes, o entendimento do STF, até 2009, é que ela só era desapropriada da parte do cultivo. Hoje é de toda a sua propriedade. Olha só o julgado que eu vou anotar aqui para vocês. Anota também aqui no estudo da propriedade os artigos 182, parágrafo 4º e 184 e 243. E anota aqui também o recurso extraordinário 543, 974. E olha só o que o STF diz. A expropriação de glebas, a que se refere o artigo 243 da Constituição Federal, há de abranger toda a propriedade e não apenas a área efetivamente cultivada. Com essas informações, você resolve essa questão tranquilamente. A assinale alternativa é o que completa corretamente o fragmento a seguir. A desapropriação para fins de reforma agrária ocorre mediante prévia e justa indenização em dinheiro, incluindo-se as benfeitorias úteis e necessárias. Não. Você viu no 184, que é título da dívida agrária resgatáveis em até 20 anos após o segundo ano da sua emissão. Em dinheiro, mas as benfeitorias não são passíveis de indenização, errado. Você viu no parágrafo 1º do 184, que são indenizáveis em dinheiro. Em títulos da dívida agrária, incluindo as benfeitorias úteis e necessárias. Não. Em títulos da dívida agrária, mas as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. Exatamente. É justamente o que você estudou lá no artigo 184. Olha que coisa boa. Você resolve, acaba estudando aí tudo que tem na Constituição, no artigo 5º sobre propriedade, tudo certo. Aí eu venho para a próxima questão, questão número 3. A Constituição declara que todos podem reunir-se em local aberto ao público. Algumas condições para que as reuniões se realizem são apresentadas nas alternativas a seguir, a exceto de uma, assinale. Eu vou até abrir aqui ser boazinha com vocês. Vou inserir aqui uma página. E olha só, o que a gente vai fazer aqui? Das liberdades, artigo 5º. Essas liberdades não caem na prova não, viu? Despenca. Primeira liberdade. Liberdade de expressão. Que incisos eu estudo aqui, Malu? O 4, o 5, o 9 e 14. Aí depois eu tenho a liberdade. Vou até virar assim. Liberdade de religião. Você sabe que eu tenho um mapa todo do artigo 5º, né? Mas eu sou horrível. Inciso 6 a 8. Aí depois eu tenho as inviolabilidades. Essas, meu Deus, não cai na prova, não. A casa é asilo inviolável do indivíduo, nela ninguém podendo penetrar, né? Você já está cansado de ouvir falar nisso, mas são as inviolabilidades, do inciso 10 ao 12. Aí depois eu tenho a liberdade de profissão. Que está no inciso 13. Depois, eu tenho a liberdade
de locomoção. Que está no inciso 15. Depois, eu tenho a liberdade de reunião, que é essa da questão, que está no inciso 16. E depois, eu tenho a liberdade de associação. Que vai dos incisos 16 a 21. Olha aí, você tem um mapa das liberdades no artigo 5º. E a gente vai estudar só a liberdade de reunião. Olha só o inciso 16, que é que ele diz? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Essa é a liberdade de reunião estabelecida na Constituição Federal. Mas o que eu preciso saber desse dispositivo? Quais os requisitos? Por exemplo, exige requisito de finalidade. A finalidade é pacífica, sem armas. Além do que, exige pluralidade de participantes, até porque você não pode se reunir com você mesmo, né? Fica difícil a situação. Pluralidade de participantes. Exige requisito formal? Exige. O aviso prévio. Inclusive, ele diz exigido aviso prévio. O que não se exige é autorização, que é a cara da prova, né? Mediante autorização, não precisa pedir autorização. O que precisa é avisar. Para garantir o requisito material. Qual é o requisito material? Não frustrar outra reunião convocada para o mesmo local. Malu, a gente avisa só para não frustrar outra reunião convocada para o mesmo local? Não. Se avisa para que o poder público forneça os serviços públicos necessários. Limpeza, transporte, trânsito, segurança pública, né? Tudo fornecido aí no seu direito no seu direito de reunião, que é a liberdade de reunião. Tá, entendido sobre isso. Tem outro requisito? Tem, requisito de local. Locais públicos abertos ao público, está no próprio dispositivo. E ainda exige o requisito de circunstancial, que você vai estudar lá no artigo 136, que é sobre a decretação do estado de defesa, e o 139, que é sobre a decretação do estado de sítio. Pega aí na sua Constituição, logicamente você está assistindo essa aula com uma Constituição ao lado, a norma mais importante do seu país, da sua vida. Eu costumo dizer à pessoa que ela estuda direito, se ela não estuda direito constitucional, ela não sabe direito. Porque se a pessoa não sabe a lei maior do seu país, como é que vai saber o resto, né? Se tudo tem fundamento nela, então seria interessante uma dedicação. O advogado, quando ele é um processualista e ele não sabe direito constitucional, ele não passa do 2º grau. E se ele for um constitucionalista, aí não tem para ninguém, só dá ele. Porque ele vai até o STF e vai com gosto de gás. Né? Então, é muito importante para um advogado saber a Constituição Federal. Então tá, chegou aí no 136, olha só o que ele diz. No parágrafo 1º, decretação do estado de defesa é uma medida mais branda, estado de sítio é uma medida muito mais severa. Só o presidente pode decretar. E aí, tem aqui no parágrafo 1º, o decreto que instituiu o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará nos termos e limites da lei as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes. Inciso 1, restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações. Depois ele fala do sigilo da correspondência e o sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Veja que ele não fala da restrição ao sigilo de dados, só
da correspondência e o sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, mas não fala de dados. Isso é uma informação importante. Quando a gente vai para o estado de sítio, no 139, olha só o que ele vai dizer. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Inciso 3, já para a gente comparar. Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações e à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei. Mas o que eu quero mesmo que você saiba é o inciso 4. Suspensão da liberdade de reunião. Então, cuidado. A limitação circunstancial, no que diz respeito à liberdade de reunião, ela difere. No estado de defesa é restrição. No estado de sítio é suspensão. Então, o que você tem que estudar aí sobre a liberdade de reunião é justamente os requisitos para o exercício dela. Aí eu já vou anotar aqui para você não se perder. Ó, liberdade de reunião. Você vai estudar também os artigos, além do inciso, né? Você vem para cá. Ficar bem claro. O 136, parágrafo 1º e 139, que é sobre o estado de defesa e o estado de sítio, que nesse caso é uma limitação circunstancial. Pronto. Daqui, você já resolve a questão. A Constituição declara que todos podem reunir-se em local aberto ao público. Há algumas condições para que as reuniões se realizem e são apresentadas as alternativas a seguir. Viu que ele fala de condições, né? Que são os requisitos. À exceção de uma. Na verdade, ele quer aquilo que não é requisito. Assinale. Os participantes não portem armas. É requisito. A união seja autorizada pela autoridade competente. Não é requisito. A reunião não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Requisito material. Esse é requisito de finalidade. Os participantes reúnam-se pacificamente. Também requisito de finalidade. Então, aqui, claramente, você chegaria à conclusão que seria letra B. Próxima questão. Hernani, eu tenho mais quantos minutos? Não tenho mais, né? E tu deixando. A gente vai para o próximo vídeo, ainda estudando sobre direitos e garantias fundamentais.